Vamos falar de fundo eleitoral. Eu tô vendo um monte de gente aí fazendo campanha, né, contra o fundo eleitoral, por ser dinheiro público que vai bancar campanhas políticas. O que é importante refletir sobre o fundo eleitoral é o seguinte: o Brasil tem um PIB da casa dos trilhões. O fundo eleitoral me parece que são 2 bilhões. Se você parar para pensar, 2 bilhões é uma porcentagem mínima diante do PIB. O que falta no Brasil é mais investimento em saúde, em educação, porque os governos optam, né, por pagar a dívida pública do que aumentar gasto público com saúde e educação. A PEC de teto de gasto está aí para provar isso. A questão maior é a seguinte: os políticos que são contra o fundo eleitoral, geralmente eles têm muito dinheiro ou têm contatos com empresários que vão bancar as campanhas deles. Eles preferem a doação empresarial de campanha. Defendem abertamente, inclusive. Por quê? Porque aí eles ganham muito dinheiro, e na Lava Jato vocês viram várias denúncias de políticos que estavam pegando dinheiro e ainda guardando caixa de campanha para a fortuna pessoal deles. O Joesley Batista mostrou isso, né? Tinha político já que estava pedindo assim, para as próprias campanhas, mas nem gastava tudo na campanha. Eles pediam um caixa 2 do caixa 2. Então, o político que é corrupto, o político que quer se aproveitar mesmo assim e pegar dinheiro, principalmente com empresários, ele vai adiar fundo eleitoral, porque fundo eleitoral é como se fosse um valor, um salário que o político vai receber e vai ter que prestar conta em cima daquilo ali. O máximo que ele pode ter é uma doação de pessoas físicas. E aí fica complicado ele pegar milhões de uma pessoa sem levantar suspeita. Por que essa pessoa te deu milhões para você se eleger? Então, o fundo eleitoral tem um lado negativo, mas tem um lado bom. Além de democratizar o acesso às campanhas eleitorais. Porque a gente sabe que o político rico tem uma facilidade muito grande de fazer campanha. O político pobre não, né? Muita gente nem sonha em ser candidato, por quê? Porque não tem dinheiro para bancar a campanha. O fundo eleitoral ele dá uma nivelada nisso. A pessoa que é pobre, se ela conseguir se candidatar, ela vai ter uma verba, e a pessoa que é rica também vai ter, mais ou menos, de acordo com o partido, a mesma verba. É uma democratização do sistema eleitoral. Fora isso, você defende fundo privado de campanha. Você acha que o político que foi eleito com 1, 2, 5 milhões doados por um empresário, ele vai escolher entre você ou o empresário de votar uma reforma trabalhista? Ele vai escolher entre você ou o empresário, o interesse do empresário que dá dinheiro para ele na hora de votar uma reforma. Tem várias séries aí na Netflix que em alguns momentos a gente vê, né, empresários, representantes de empresas, chegando em políticos que estão fazendo algum movimento ambiental, algum movimento social, e falam: olha, a gente vai te dar 2 milhões, 3 milhões para a sua próxima campanha. Isso a título de corrupção mesmo. E aí o político vai e desiste de fazer a campanha e sai fora. Tem algumas séries na Netflix que mostram isso. Então, assim, você tem que pensar como cidadão que o dinheiro público bancar a campanha é ruim, mas o dinheiro dos empresários bancar as campanhas é muito pior para nós. A gente sabe aí, o Brasil tem 500 anos e 500 anos é rico, fazendeiro, empresário, são pessoas que têm muito dinheiro, a maioria que consegue ser eleita. Por quê? Porque eles têm acesso a formas de fazer campanha muito mais sofisticadas do que um pobre qualquer. Nós temos aí um deputado, né, que é uma raridade, André Janones, o Wellington Prado, são pessoas assim do povo que conseguiram se eleger, fazendo campanha, lutando muito para conseguir, né, se eleger, fazendo campanha simples de início. Mas isso é um caso raro. Na maioria das vezes, a gente sabe, basta olhar para o Congresso, tem 500 e tantos deputados, a maioria não representa o interesse do povo. A maioria, quando chega uma pauta que defende empresas ou o povo, eles vão votar a favor das empresas. Por quê? Porque eles querem ser bancados eleitoralmente depois. Agora, se tem só o fundo eleitoral para o político se eleger, fica menos difícil
a relação promíscua que existe entre empresários e políticos. Aí eles vão desviar em licitação de verba de prefeitura, essas obras que nunca acabam. E a gente sabe um monte de situação, né? Caixa 2 de grandes obras, mas aí não é a questão eleitoral. Nenhum político fica devendo a sua eleição, né, para nenhum empresário. Nesse sentido, defender o fundo eleitoral é melhor. Então vamos refletir aí, porque a pessoa que está fazendo campanha, o político que está fazendo campanha contra o fundo eleitoral, muitas das vezes ele tem outros meios para se eleger que não são tão morais assim, que não levam a caminhos muito certos na política. E a gente está cansado de ver isso. Bom dia.